Então, reiniciando os trabalhos da sessão do dia 10 de fevereiro de 2021, sessão das 9 horas, nós vamos para a sequência do julgamento, fazer o julgamento do item 36, recorrente alto metal, ainda o relator o Cléucio, pedir ao apoio para solicitar o ingresso da patrona do contribuinte no ambiente virtual para fazer a sustentação oral. Ok, presidente, eu vou convocar. Itens 36 a 41 da pauta, doutora Ariana, que o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. A patrona foi convocada, presidente. Obrigado. De 36 a 40, foi? Isso? Seu áudio está fechado, presidente. O da doutora Ariana aqui é o 36 a 40 e o 41. Olá, bom dia. Tudo bem? Como vão? Tudo bem. Primeiro, agradeço a oportunidade. Eu vou falar do 36, que é um paradigma, e também do 41, nós estamos tratando de matérias semelhantes. Eu não sei se daí, se o presidente me permite, eu já fazer uma sustentação oral que abarque os dois processos, tanto o paradigma quanto o 41, porque daí a gente já torna mais eficiente a minha fala, pode ser? Pode ser, doutora. Só vamos fazer, então, o relatório para o relator, né? E aí eu abro a palavra, você já pode falar dos dois já. Combinado. Tá. Eu pedi aí para o relator, então, Cléucio, fazer o relatório do primeiro item, né, do paradigma. Bom, trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da IPRJ, que julgou improcedente manifestação de inconformidade. Em resumo, o processo versa sobre PVComp, no qual a contribuinte indicada acima pleiteia o reconhecimento de crédito decorrente de pagamento maior que o devido de IRPJ, cujos detalhes do valor e período constam da decisão recorrida. De acordo com o despacho decisório, a compensação não foi homologada porque, no caso de contribuinte submetido ao lucro real, a estimativa mensal paga indevidamente só poderia ser utilizada na dedução do IRPJ ou da CSL devida ao final do período de apuração, ou para compor o saldo negativo dos mencionados tributos. A recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em suma, que o despacho decisório não correspondia à realidade e que, no caso em espécie, a empresa declarou e recolheu um valor maior do que o efetivamente devido, especificando no corpo da peça a diferença recolhida a mais. A DRJ considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, sustentando que, realmente, o despacho decisório não poderia deixar de homologar a compensação com base na fundamentação alegada. No entanto, o valor de IRPJ devido, declarado na DIPJ, era superior ao declarado em DCTF e recolhido pelo contribuinte. Assim, procedeu ao abatimento da diferença a maior informada na DIPJ do montante de crédito pleiteado e compensado pelo contribuinte. Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando que a decisão recorrida não poderia utilizar a DIPJ como confissão de dívida e, com isso, deduzir eventual diferença a maior constante daquela declaração, do crédito decorrente de pagamento de IRPJ acima do devido, porque a DIPJ, diferentemente da DCTF, não é confissão de dívida. Além disso, frisou que a própria decisão recorrida reconheceu que, com o batimento da DCTF, DARF, recolhida e demais registros fiscais da empresa, o crédito pleiteado estava regular e disponível, razão pela qual não poderia ser deduzido de seu montante a diferença a maior de IRPJ devido, informada na DCTF. É o relatório, presidente.
Ok, vamos lá, doutora, só tem até 15 minutos. Vamos lá. Bom, falamos então de declarações de compensação não homologadas. A princípio, a empresa recolhia valores de RPJ por estimativa. Esses valores eram compensados, né, entre si com aquela retificação da DCTF. A gente está falando aqui daquele regime que vigia antes da Lei 13.670 de 2018, né, que passou a proibir a compensação. Ela comumente fazia essas compensações e em determinado período verificou que houve um recolhimento a maior, revisou a sua base de cálculo tributável, verificando esse recolhimento a maior, se utilizou desse recolhimento como pagamento indevido e a maior e transmitiu decompes relacionado a esse valor de crédito. Em primeiro piso, houve despacho decisório não homologando essas compensações, justamente sob o fundamento de que esse valor recolhido a maior tinha que constar na base de cálculo negativa da IRPJ e não poderia se submeter aí à transmissão das decompes. Houve a manifestação de conformidade, foi acolhida em parte, como apontado no relatório, reconhecendo o crédito, que na verdade se poderia sim transmitir as decompes relacionadas a esse R recolhida maior, todavia não compensando as decompes, não homologando as decompes, em razão dessa divergência entre valores de RPJ apontados na DIPJ e DCTF. Então, quando houve essa fiscalização, verificou-se que a DIPJ constava um valor maior e a DCTF um valor menor de RPJ, então daí surgiu um débito que a Receita Federal homologou, compensou com esse valor maior de RPJ apurado, deixando, portanto, aqueles pedidos de compensação pretendidos pela empresa descobertos e não homologados. Essa razão do nosso recurso voluntário para dizer justamente que a DIPJ não pode servir como confissão de débito, que essa compensação de ofício realizada aí pela Receita Federal, que fez surgir um débito relacionado a essa diferença entre duas obrigações acessórias, não poderia ter sido feito. Inclusive, aqui, nós pontuamos sobre 2 pareceres, PGFN e CAT, um deles 632 de 2011 e outro 1.372 de 2012, falando exatamente sobre a impossibilidade da DIPJ funcionar como meio para confissão de dívidas e, portanto, dela surgir aí um débito a ser homologado. Só ressaltando que estamos falando de um crédito existente, né? Só de uma compensação que não foi homologada por conta de um outro débito que surgiu no meio desse caminho, né? E também de uma súmula do próprio CARF, a súmula 92, tratando também da impossibilidade da DIPJ servir de instrumento de confissão de dívida. Eu estou falando do paradigma do 36, né? Eu vou continuar utilizando essa linha para o processo do item 41, senhores, que eu falo justamente também de estimativa, de compensação por estimativa. E nesse processo nós estamos com um passo antes, né? Ao passo que nesse processo do 36 houve o acolhimento parcial da nossa manifestação de conformidade, entendendo que, de fato, o valor pago a maior por estimativa é passível de compensação via decomp, e não precisa constar lá como base de cálculo negativa, só no final do período. Neste processo 41, nós não tivemos o acolhimento parcial, né? E nenhum tipo de acolhimento da DRJ. Né? A DRJ entendeu que, de fato, nós teríamos que utilizar esse DPJ, esse IRPJ recolhido como base de cálculo negativo e não poderíamos utilizar como pagamento indevido a maior para efeito de transmissão de compensação. Então, é um passo anterior, né, ao que nós ganhamos lá na DRJ em relação ao processo do item 36. Em relação a essa possibilidade da utilização por estimativa, já é entendimento sufragado nas DRJs e também nesse CARF, a possibilidade dessa utilização, até porque, apesar da alegação em primeiro piso de que nós estaríamos tentando fazer compensação da estimativa via decomp, na verdade, o que a gente vem tentando é fazer a compensação do que não é a estimativa, do valor que foi recolhido a maior e indevidamente, né? A que a gente postula
inciso 1º do artigo 165 e, claro, a possibilidade do 74 de se realizar compensações com valores, pagamentos indevidos e a maior. Acredito que só... Doutora, a senhora não vai querer. Bom, já acabei, doutores, é isso. Em relação aos dois, então, pleiteio finalmente a compensação. Em relação ao 41, de que seja considerado, né, a possibilidade de se utilizar o pagamento indevido maior, que seja compensado, utilizado aí o artigo 74 da Lei da Compensação. E em relação ao processo 36, a impossibilidade aí da IPJ funcionar como confissão de dívida e de que esse valor aí de diferença entre uma declaração e outra venha a surgir um débito e, portanto, utilize esse crédito que já foi, inclusive, reconhecido pela DRJ. Ok? Agora o senhor... Agora eu que estava. Obrigado, doutora. Obrigada a você. Algum questionamento para a patrona? Presidente, eu tenho uma dúvida, doutora. O caso 41, posso estar enganado, mas a compensação não foi homologada por outros motivos lá, não é? Foi não reconhecimento de compensações anteriores e a questão de um parcelamento, não é isso? No 41? Então, na verdade, esse não reconhecimento de pagamentos anteriores de pagamentos anteriores de sobre as estimativas também, doutor, tá? E do parcelamento é uma pequena parte, né, de um valor de parcelamento. Mas eu estou certo, foi essa a causa da não homologação. Estimativa, exatamente. O não reconhecimento de valores de estimativa e tem um parcelamento de fato, que é um valor aí um pouco menor, né? Ok, vamos então primeiro ao 36, Cláudio. Ao voto. Bom, aqui, presidente, em relação à admissibilidade do recurso, só fazer uma pequena consideração, tem um detalhe no processo que precisa ser bem observado. Eu considerei o recurso tempestivo, mas sobre a tempestividade, esclareço que o despacho de folhas 305 informa, entre aspas, saneamento impraticável. Vide nota do processo, não pode ser verificada a data de ciência do acórdão de manifestação de inconformidade, e aqui tem uma data, 16/7/2015, e o nome de Letícia Janotti. Bom, digo eu agora, assim, tendo a instância de origem declarada não ser possível aferir a data de ciência da decisão recorrida, não há como calcular o prazo referente à interposição do recurso. A fim de assegurar a ampla defesa, entendo que o recurso deverá, por esse motivo, ser considerado tempestivo. De fato, não tem a data da ciência nesse caso, mas como tem esse despacho, eu considerei, portanto, tempestivo e não para não prejudicar a ampla defesa, entendi que é o caso de admitir o recurso nesse quesito especificamente. Acho que há consenso aqui, né? A gente já tem adotado essa prática de sendo impossível... Na verdade, o contribuinte até informa aqui, presidente, a data que ele foi intimado. Eu tomaria até ela como parâmetro. Ok, mas está conhecendo pela tempestividade, tá bom. E os demais requisitos estão preenchidos, então eu estou admitindo o recurso. No mérito. Conforme se observa dos autos, o eixo da controvérsia reside no reconhecimento do direito creditório da recorrente. Segundo alega a empresa, tal direito decorre do pagamento de estimativas de RPJ, além do devido, referente ao ano calendário 2004. Aduz ainda a empresa que, para o mês de setembro de 2004, teria recolhido 369.633 de estimativa de IRPJ. Porém, revendo seus lançamentos, detectou que o valor correto seria 364.704, sendo este, portanto, o valor correto do crédito compensado. Em razão disso, transmitiu o PERDECOMP de final 0480 para compensar o mencionado crédito com débitos tributários da própria empresa.
Com efeito, argumenta que o despacho decisório é equivocado, pois o valor pago a mais de IRPJ a título de estimativa não se relaciona com as razões de decidir do despacho decisório, que se limitaram a não homologar a compensação porque as estimativas pagas a maior só poderiam ser deduzidas no final do exercício, na composição de eventual saldo negativo do imposto. A DRJ, por sua vez, concluiu que a empresa declarou em sua DIPJ para todo o ano calendário de 2004 um valor de R$ 5.635.423 de estimativas de IRPJ pagas. Aduz ainda a decisão recorrida que, em consulta à DCTF da empresa, encontrou-se um valor de estimativas pagas de R$ 5.514.248. Assim, confrontando-se tais valores, encontra-se uma diferença de R$ 121.174 informada na DIPJ, mas não declarada na DCTF. Em razão disso, decotou do crédito alegado pelo contribuinte a mencionada diferença, homologando a compensação em R$ 243.529, ou seja, a diferença entre 364.704 menos 121.174. No recurso voluntário, a empresa se insurge, argumentando, em resumo, que a DIPJ não é confissão de dívida, razão pela qual a diferença maior de estimativas encontradas naquela declaração não poderiam ser deduzidas, do crédito que a empresa informou no PERDECOMP. Acrescenta que a própria decisão recorrida admite que o crédito da empresa não possui restrições, quando assevera, e aqui diz a decisão: no caso em questão, confirmo que a parcela do pagamento indicado como crédito no presente PERDECOMP encontra-se disponível, sem alocações, reservas ou bloqueios, conforme pesquisa efetuada no sistema CIEF. Digo eu, conclui, portanto, que não poderia a administração tributária ter glosado parte do seu crédito, devendo este ser reconhecido integralmente como transmitido e homologado à compensação. De acordo com o artigo 170 do CTN, regulamentado pelo artigo 74 da Lei 9430 de 96, a compensação é a forma de extinção do crédito tributário que pressupõe liquidez e certeza do crédito do contribuinte, que poderá ser utilizado para extinguir crédito tributário, isto é, débito da empresa. Assim, é requisito para a homologação da compensação que o contribuinte comprove a liquidez e certeza do seu crédito. No caso dos autos, a bem da verdade, o contribuinte não comprova com os documentos apostados a origem do indébito. Conforme se observa, são juntados com a manifestação de inconformidade somente as DARFs recolhidas e DIPJ. Na espécie, deveriam ser juntados os livros diário e razão e o LALUR para aferir-se com mais precisão o recolhimento indevido das estimativas. No entanto, em consulta aos sistemas próprios da própria RFD, a DRJ, conforme o trecho transcrito acima, informa que não existe embargo sobre o crédito alegado pelo contribuinte, razão pela qual, com base nas informações oficiais da administração tributária, é o caso de se considerar como líquido e certo o crédito do contribuinte. Em relação à glosa que abateu parte do crédito transmitido no PERDECOMP, com razão a recorrente, a DIPJ não possui natureza de confissão de dívida, razão pela qual os valores informados nessa declaração não poderão prevalecer sobre os que forem declarados na DCTF. Nesse sentido, é a súmula 92-CARF que eu transcrevo aqui. Assim, não poderia a decisão recorrida considerar como débito da empresa a diferença maior constante da DIPJ em relação aos respectivos valores declarados em DCTF e recolhidos. Eu concluo que, diante do exposto, conheço do recurso e voto por dar provimento para reconhecer o direito creditório da contribuinte até o limite declarado no PERDECOMP. Ok, então o relator está reconhecendo aqui o direito creditório adicional pleiteado em relação àquilo que não foi reconhecido pela DRJ. Algum questionamento, algum ponto em discussão, Paulo? Já é votação ou... Depende. Não, eu queria Acho só que chamar... porque eu queria chamar a atenção só o seguinte, que, na verdade, o que a DRJ fez não foi
prevalecer o débito confessado a título de estimativa na DIPJ em relação ao débito confessado na DCTF. O que ela fez foi deduzir o valor que o contribuinte já utilizou desse indébito, ela reconheceu o indébito, mas o contribuinte já utilizou parte desse indébito para compor o saldo negativo dele. Então, se ele já está se utilizando disso aí como saldo negativo, ele não poderia utilizar como pagamento a maior que o devido como estimativa. Então, ela decotou esse valor. Então, assim, eu concordo, Cleuso, que a confissão do valor devido a título de estimativa é o valor da DCTF, mas o próprio contribuinte na DIPJ, e aí é na DIPJ que ele tem que fazer isso, e não na DCTF, quando ele compõe o saldo negativo dele, ele aproveita parte desse indébito. Por que a DRJ afirma que está disponível esse valor? Não vinculado a nada. É esse que me chamou a atenção. Então, porque não está vinculado ao indébito, digamos que ele declarou que devia 200 de estimativa e pagou 300. Então, esses 100 estão livres, né, em relação ao pagamento que ele deveria ter quitado, que era a estimativa. Só que ele está pedindo aqui como pagamento a maior, mas lá na DIPJ ele levou isso para compor o saldo negativo. Ela estaria vinculada na DIPJ se, ao invés de saldo negativo, ele tivesse apurado imposto a pagar. Esse valor poderia estar... Ou se tivesse considerado como estimativa... Mas como foi saldo negativo, estava liberado. Ele usou para compor o saldo. Ou se tivesse levado para compor o saldo apenas a soma daqueles valores que estavam na DCTF. Né? Só que aí tem uma questão aqui também, porque o fato dele ter colocado na DIPJ não significa também que ele já compensou ou pediu a restituição desse saldo negativo. Né? Então, assim, pode ser que ele não tenha aproveitado, e aí a gente vai estar negando a ele o direito aqui como pagamento a maior, e ele não aproveitou como saldo negativo. Então, acho que teria que ser verificada essa situação daí. Porque se ele aproveitou como saldo negativo, a gente não pode dar aqui como pagamento a maior, porque senão estaria dando em duplicidade, reconhecendo em duplicidade. Mas é possível também que ele não tenha aproveitado como saldo negativo. Aí só uma diligência para descobrir. E não dá para inferir que essa análise foi feita, né, Paulo? A Receita declara que se for o crédito dele. Essa foi a premissa do meu voto. Mas é porque você entendeu assim, como estimativa, como pagamento a maior de estimativa, de fato existe. Ele declarou na DCTF um valor e pagou a mais. Então, ele tem um indébito de estimativa, isso daí não há dúvida. Só que aí, como é que ele deveria aproveitar esse indébito? Pedindo, como ele pediu aqui, na DECOMP, só que na DIPJ, quando ele levasse lá no final do ano o total pago durante o ano para compor o saldo negativo, ele deveria ter informado apenas o valor confessado na DCTF, que era o efetivamente devido. Mas ele não fez isso, ele colocou um pouquinho a mais. Então, quer dizer, ele já levou na composição do saldo negativo parte desse indébito a que ele tem direito. Então, a gente corre o risco de estar reconhecendo como pagamento a maior e ele ter aproveitado como saldo negativo. Entendeu? É porque ele tem essa opção. Ele pode pedir de volta ou levar para o ajuste. Tanto faz. Isso. Ele aqui, pela DIPJ que não foi retificada, ele levou para o ajuste parte desse débito. Mas vem cá. Se ele aproveitou, são outros 500. Se fosse, já vou te passar, André. Se fosse, vamos dizer, se ele tivesse pedido um saldo negativo, baseado na informação da DIPJ, ele ia apontar lá as parcelas efetivamente que compõem esse ajuste. O fato da DCTF estar menor do que o valor que ele pagou, qual o valor que seria considerado num caso de saldo negativo? Seria o confessado ou o pago? Que o sistema ia varrer e considerar pago dessa estimativa. Vocês entenderam? Porque na composição do saldo negativo tem as parcelas. É o valor que está na DIPJ. É o saldo negativo que está apurado na DIPJ. Não, mas eu estou falando das parcelas que compõem, porque ele diz lá, ó, eu tenho o saldo na DIPJ de tanto, certo? E isso aqui foi composto com pagamento estimativo, fonte e tal. Aí compara com o saldo do imposto apurado e te dá um montante. Esse é o despacho decisório padrão que a gente vê. Aquelas parcelas que são confirmadas no despacho decisório são baseadas no que ele pagou ou no que ele confessa? Porque isso aí, para mim, é bem relevante no sentido de
Se ele não consegue, no despacho decisório, o valor maior do que ele confessa de CTF, ele estaria disponível igual aqui. Não sei se vocês conseguiram compreender meu raciocínio. Mas aí, assim, a gente vai ficar no campo da elucubração, né, sobre o que aconteceu. Mas, eu não sei como é que funciona. Posso responder, Matosinho? São feitas essas coisas todas. Primeiro olha na DIPJ o valor que foi compensado e quais as parcelas de composição de crédito. Aí depois olha em cada sistema se essa informação existe. Você tem lá pagamento de estimativa mensal, aí olha nos sistemas de pagamentos e de compensação. Aí se tem retenção na fonte, olha na DIRF. Aí se tem imposto retido no exterior, é o que o Paulo falou, para análise e baixa para tratamento no manual. É feita uma análise completa de todos os sistemas. Mas a questão aqui, o Paulo colocou bem assim. Normalmente, estou falando por mim, se faz uma análise, se tem o saldo negativo. Se você está analisando uma situação desse tipo, é feita uma análise lá no sistema Perdecomp de quais foram os tipos de Perdecomp transmitidos com aquele débito. Mas na corda da RJ não está claro se isso foi feito. Então, realmente existe a possibilidade. Não tem nada nos autos que fale que não. É isso. Ok. Ricardo. Só pedindo um esclarecimento aí à patrona. Os outros processos do qual esse é o paradigma se referem também a pedidos de pagamento indevido de estimativas, e essas estimativas referem-se a esse mesmo ano calendário? Microfone, doutor. Se refere à estimativa, sim. Só um minutinho. Que senão, eu acho que se for, eu acho que tem todo esse... para a composição daquele saldo negativo que o Paulo está falando aí, que efetivamente poderia ter sido já utilizado ou não, que a gente não sabe, tem todo esse contexto, né? Todas as estimativas estão nesse contexto. A compensação, por exemplo, processo final 2009-15, compensação de débito de RPJ março com crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ ano calendário 2005, ou seja, não o ano calendário 2004 como no paradigma. Então, são competências diferentes. Ok. Gustavo. Presidente, eu acho que o caso é de diligência. O caso aqui é confirmar se esse saldo negativo foi integralmente utilizado ou não, até porque se é 2004, não vai poder usar isso mais para frente, e aí mata o problema. Faz a diligência, vê se o saldo negativo foi utilizado ou não. Se não tiver sido utilizado, dá o direito ao creditório contribuinte. Acho que é por aí. Ok. Cléucio, o que você acha da solução aí? Porque tem essa possibilidade de duplicidade de compensação. Presidente, olha, realmente não tinha me ocorrido essa hipótese que o Paulo aventou agora, né? Então, por isso que a premissa do meu voto foi, como a Delegacia da Receita Federal entendeu que o crédito estava disponível e utilizou a DIPJ como um instrumento de confissão de dívida, eu entendi que o contribuinte tinha razão e por isso eu estava votando por dar provimento. Mas eu acho que para se ter certeza mesmo dessa situação, e até por conta do que o Ricardo acabou de perguntar, né, coisa que eu nem sabia, porque a gente não tem acesso aos processos que são decorrentes do paradigma, né? Até os períodos são diferentes, né? Então, eu acho que o que o Gustavo está propondo, que é a realização de uma diligência, e eu acho que o Paulo também deixou entrever isso, né, Paulo? A possibilidade de uma diligência. Eu não me oponho, presidente. Como não foi ainda proclamado o resultado do julgamento, em converter este voto para a diligência, para que a gente, então, tenha certeza, efetivamente, se esses valores não foram aproveitados. Eu concordo com a diligência. Você reformularia para a diligência. E aí seria, então, o quesito, Paulo e Gustavo, aqui, seria para que a unidade ateste o não aproveitamento, o
verifique se não houve um aproveitamento como saldo negativo em outros pedidos de compensação, basicamente, seria essa a dúvida. É isso? A disponibilidade do crédito está atestada pelo próprio acórdão, né? Exato. Então, seria nesse sentido, Cláudio, verificação da hipótese de o contribuinte ter ou não utilizado esse direito creditório, né, com vista a possibilidade de deferi-lo ou não, em outro pedido de compensação como saldo negativo, já uma vez que foi indicado na DIPJ como parcela componente desse saldo no ano. Ou restituição, né? Restituição ou compensação? Restituição ou compensação, né? Eu faço o ajuste aqui. Todos de acordo aqui com a conversão em diligência nesse sentido? Então, o relator vai fazer o ajuste do voto. Vai ser necessário aí um redator designado. Só um momento. Em relação a todos os processos, né? Sim, ele vai refletir nos demais, doutora. Perfeito. Menos o 41, né, na verdade? O 41 parece que falou que o 41 nós vamos ver a solução aí dada pelo Clécio. Só os que vão acompanhar o paradigma, né? Que daí já resolve todos de uma vez. Cláudio, você está fazendo alguma anotação? Senão pode iniciar o voto do... 41? Bem, então vamos lá. 41. Bom, trata-se de recurso voluntário, interposto contra a decisão terceira turma da RJ de Recife, que julgou improcedente manifestação de inconformidade. Em resumo, o processo versa sobre perder compra transmitida para compensar o crédito inicial de R$ 762.798, referente a saldo negativo de RPJ, apurado em 31/12/2006. De acordo com o despacho decisório, a compensação não foi homologada porque várias estimativas teriam sido extintas por meio de compensações ainda não homologadas e outras parcialmente homologadas. A empresa apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em suma, que a DRJ teria reconhecido, que a DRF teria reconhecido o crédito referente às compensações que compuseram o saldo negativo. Além disso, outras perdecompes foram objeto de parcelamentos. Para comprovar o alegado, juntou recibos de pedidos de parcelamento de folhas tais. A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, sustentando que, nos termos do Manual de Instruções de Preenchimento da DIPJ, do ano calendário 2000, aprovado pela Instrução Normativa número tal, valores relativos a crédito tributário parcelado somente poderão ser aproveitados na compensação depois de o parcelamento ser integralmente pago. Com relação às parcelas não confirmadas, em razão de compensações tratadas em outros PDCOMPs, igualmente, não poderia ser utilizada na presente compensação, ainda que a DRJ tenha considerado procedentes aquelas compensações. Conformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, praticamente reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade, sem juntar documentos. É o relatório. Posso ir ao voto? Pode. O recurso é tempestivo, deixa os requisitos. Presidente, só uma dúvida, antes do Clécio ler. Só ver se eu entendi aqui. A discussão todas as estimativas foram objeto de compensação. E alguns desses processos de compensação geraram débitos que foram objeto de parcelamento. É isso? Gustavo, eu não sei se todas foram objeto de compensação, mas algumas foram. Não, digo, o motivo para a não homologação é que algumas das estimativas tinham sido compensadas. E a empresa sustenta que parte dessas compensações foram objeto de do débito compensado nessas compensações foram objeto de parcelamento. Isso. Uma parte foi objeto de parcelamento. Aqui é o caso do parecer, gente. Não, mas aí eu acho que tem um detalhe, eu vou ler aqui porque que eu estou propondo uma diligência, eu já antecipo, Gustavo, porque tem uma questão aí que é um pouco diferente, que esses parcelamentos precisam ser confirmados, né? Se de fato houve... mas o parcelamento é relevante, cara. Não, mas não tem...
não tem comprovação de que houve quitação por meio desse parcelamento. Mas ele é relevante porque a confissão já ocorreu. Ele confessou. Como ele decorre das compensações, né? Dos períodos anteriores. Então, nem precisaria, né? A gente diligenciar a lógica agora. Ele já confessou. Se ele está pagando via parcelamento, via execução fiscal, via qualquer coisa, não é mais. O importante é que na compensação ele confessa o débito e esse débito pode compor aqui o saldo. É isso. Mas, calma aí, Flávio, porque aí eu acho que talvez a patrona possa nos auxiliar. Eu não sei se esses parcelamentos decorrem exatamente dessas compensações que compuseram o saldo negativo. A senhora tem essa informação? Clécio, mas só um instante. Lá no despacho decisório, você vê que todas as estimativas que não foram reconhecidas, elas foram objeto de decompre não homologada. Então, isso daí já mataria. Então, é que daí seria a aplicação direta do parecer, independe do... Eu ajusto aqui o meu voto. Aliás, até no final, presidente, eu tinha proposto a diligência exatamente porque eu não tinha certeza se esses parcelamentos decorriam dessas compensações. Sim, mas é relevante para a aplicação do parecer. Por isso que eu não apliquei o parecer, mas eu até fiz uma ressalva no final, quando eu digo aqui, deixo por hora de pronunciar-me sobre as demais parcelas do saldo negativo não reconhecidas, enquanto não ultimada a diligência, devendo fazê-lo por ocasião da conclusão do julgamento. Exatamente porque aqui seria a aplicação do parecer. Você vê a folha 239, tá? Até se você quiser estar aí na folha 239, dá para ver lá que todas as estimativas que não foram reconhecidas estão vinculadas a decompres não homologadas ou homologadas parcialmente. Até citei aqui, né, as decompres, mas realmente eu fiquei em dúvida se esse parcelamento se referia exatamente a essas compensações. Aqui, presidente, eu converto o voto de diligência em dar provimento com base no parecer. Se todos estiverem de acordo. Inverte a ordem, né? Inverte. Acho que todos de acordo aqui é aquele caso da compensação de estimativa que está confessada, então o parecer determina que se aproveite no período, né, em que ela foi incluída. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao item 41. O relator vai reformular o voto nessa direção. Ok? Doutora? O item 42 é a mesma coisa? O outro é a mesma 42. 42 a senhora não vai sustentar? Não. Não, esse eu não vou sustentar, é um valor um pouco menor, e a gente está falando também da mesma coisa. Tá certo, então. Muito obrigada. Vamos analisar aqui com o relator só o voto, mas se for a mesmo fato, a gente vai seguir, então, com essa. Seguir o entendimento do provimento, né? Então, só para confirmar, o 36 e os demais vinculados vai baixar em diligência, né? E o 41 foi provido e acreditamos que o 42 também, se for o mesmo tema, também o será, certo? Eu ainda não vou proclamar o resultado, porque eu quero olhar o processo, é isso mesmo. Mas, tá bom. Eu posso ficar aqui acompanhando ou tem que sair? Pode. Ótimo, então tá bom. Vamos ver o 42 para ver, só confirmar a situação. Presidente, o 42, eu posso começar? Sim. 42 é a mesma coisa, eu estava propondo também diligência por conta dos parcelamentos que teriam sido feitos e não havia comprovação do seu efetivo pagamento. Mas como eles decorrem das compensações que compuseram o saldo negativo, parece-me ser a mesma lógica. Só precisaria confirmar mesmo no processo se, de fato, esses parcelamentos estão vinculados. Eu tenho que abrir aqui, não sei se Paulo já abriu, confirmar se, de fato, eles estão vinculados a essas compensações anteriores. Deixa eu só abrir aqui, só um segundo.
Paulo, Gustavo, não verificaram aí se a... Estou abrindo aqui. Tozinho, eu já olhei aqui o despacho, parece que é a mesma situação. Pelo relatório do Clécio é a mesma coisa. É a mesma o relatório, né? Mas eu queria ter certeza vendo aqui, né, no processo. Mas você viu já, André? Me parece que é a mesma coisa, Clécio. As estimativas que não foram, as parcelas que não foram homologadas decorrem de estimativa compensada e os débitos foram declarados em perder-comp, é a mesma coisa. O fundamento aí, Clécio, do seu voto vai ser o fato dela estar confessada. O parcelamento é irrelevante nessa questão, certo? Que era a tua premissa da diligência, mas ele é irrelevante em função do parecer. Aqui no despacho decisório, ele diz que não foram confirmadas, né, algumas parcelas. É isso mesmo, é compensação, gente. Estimativa compensada, não reconheceu. Foi só isso que não foi confirmado mesmo, foram só as que eram decorrentes de compensações. Tá ótimo. Então, você também converte seu voto para... Vou aplicar o mesmo entendimento. Para dar provimento ao recurso no item 42. Todos de acordo? Então, assim, a gente encerra o capítulo Alto Metal por hoje. Muito obrigada, que sucesso! Obrigada, pessoal. Bom dia, bom trabalho, até. São 11h35, acho que dá para fazer mais um, pelo menos, né? Não, o presidente, o meu é bem tranquilo. Vamos ver como é que vai vir a sustentação, mas é bem tranquilo. Então, vamos solicitar para o apoio também convocar a patrona ou patrono do item 46, Banco Citibank. Matosinho, me permite só dar um pulinho no toalete, precisa interromper, não, eu já volto em 2 segundos. Até o patrono ser convocado e entrar. Ok, presidente, vai convocá-lo. E como é que ficou o 44? Agora eu estou anotando que fiquei com dúvida. O 44, que é alto metal também. 44 foi diligência. Diligência também com a Andréa, responsável por fazer o voto. A patrona foi convocada, presidente. Obrigado. Nós vamos fazer qual agora, presidente? Desculpa que eu não vi aqui. É o da sequência 46, acho. O 46, tá. Bom dia. Bom dia, doutora. Tudo bem? Está nos ouvindo bem? Sim, tudo certo. Então, nós vamos fazer o relatório com o conselheiro Flávio, e aí eu abro a palavra para a senhora fazer a sustentação. Tá certo? Peço que feche o microfone enquanto aguarda a manifestação. Tá certo. Obrigado. Vamos lá, Flávio. Tá. Trata-se de pedido de compensação apresentado pelo contribuinte Banco Citibank, através do qual pretendia-se quitar débitos próprios com crédito de IRPJ. O direito creditório é decorrente de pagamento indevido a maior de IRPJ, efetuado em 27 de 2 de 2004. Viu, presidente? Vou só resumindo aqui as colocações que estão aqui logo nessa transcrição que eu fiz aqui. Sendo de 21 milhões o valor total do DAV recolhido. O despacho decisório não reconheceu o direito creditório, não homologou a compensação declarada e faz da constatação de que o legado pagamento indevido a maior foi integralmente utilizado para a quitação de outro débito do contribuinte, não restando saldo disponível. Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação, acompanhado de documentos, recorrente à lei que foi efetuado o pagamento de RPJ referente ao ajuste do ano de 2003, argumento que foi apurado imposto de 20 milhões, conforme o seu DPJ, tendo sido recolhido 21 milhões,
ela acrescenta ainda que foi informada na DCTF relativo ao período um valor de débito também superior ao efetivamente apurado. Ou seja, a gente está tratando aqui daquela divergência entre DIPJ e DCTF. A própria recorrente reconhece o erro na DCTF e que retificou a sua DCTF para constar o débito correto de 20.790.000. Bem, presidente, independentemente do que aconteceu na DRJ, esse processo já tinha sido distribuído anteriormente aqui no âmbito do CARF. O CARF entendeu pela baixa do processo em diligência para exatamente confirmar qual que era o montante devido de IRPJ naquele referido ano calendário. A diligência foi realizada e a Delegacia Especial de Instituições Financeiras, após relatar a discussão pós do presente processo, deixou claro que, de fato, houve um recolhimento maior de IRPJ no valor de 578 mil, tal como demonstra o extrato do sistema CIEF, sendo esse valor recolhido a maior suficiente para a completa extinção por compensação do débito mostrado no quadro 1. O contribuinte foi intimado e se manifestou no sentido que a autoridade diligenciadora reconhece integralmente seu direito creditório. Os autos voltam para o CARF pela extinção do colegiado anterior e o fato do relator originário não mais integrar nenhum dos colegiados da sessão, os autos foram a mim distribuídos para julgamento. Simples e direto. A situação bem parecida com aquele processo que acabamos de julgar do Cléudio, né? Que a gente pediu a diligência para verificar se não foi utilizado no saldo, provavelmente. Ok. Doutora, a senhora tem até 15 minutos para sustentação. Bom dia, vou ser bem breve, pela simplicidade do caso. Como relatado, o processo ele trata de um crédito de RPJ do ano calendário de 2003, que foi compensado com débito de COFINS de junho de 2003. O contribuinte, inicialmente, ele tinha declarado em DCTF um valor de 21.380.000. Quando foi verificar a sua apuração, ficou confirmado que, na verdade, ele deveria ter recolhido apenas 20.790.000, o que acabou gerando esse crédito por recolhimento a maior de 578.000. Após verificar essa reapuração, o contribuinte transmitiu à DCTF retificadora e procedeu com a transmissão da DECOMP, que está em discussão nesse presente processo. O despacho decisório não reconheceu, não homologou a DECOMP, porque entendeu que a DCTF era confissão de dívida, não analisou a DCTF retificadora, entendeu que o valor pago tinha sido consumido integralmente, de acordo com os débitos declarados na DCTF original. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a manifestação de conformidade não foi provida, dando ensejo à interposição do presente recurso voluntário. Em outra oportunidade, o CARF determinou a diligência, como o relator já trouxe. Nessa diligência, ficou comprovado que as retenções na fonte e as estimativas pagas pelo contribuinte, de fato, davam uma soma de um valor superior ao valor devido de RPJ no ano calendário de 2003, sendo exatamente o valor de crédito que o contribuinte pleiteia nessa DECOMP. Na própria diligência, além de reconhecer esse pagamento a maior e esse crédito, a própria diligência também já deixa claro que o valor do crédito reconhecido é suficiente para quitar a DECOMP que está em discussão no processo. Frente a isso, o contribuinte entende que o recurso voluntário tem que ser provido, a DECOMP integralmente homologada, extinguindo os débitos discutidos no presente processo. Ok, doutora, obrigado. Vamos ao voto, Flávio. O recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos, e por isso dele eu tomo conhecimento. Presidente, eu estou aqui no meu voto acatando a diligência. A diligência confirmou o direito creditório, o valor de 578.000, como exposto aí pela doutora. Ela, além de confirmar o direito creditório, deixou claro que esse direito creditório ele é suficiente para quitar o débito indicado no pedido de compensação agora em análise. Eu transcrevo aqui no voto a parte desse
desse ponto da diligência, do relatório de diligência, em especial essa segunda parte que eu deixo grifada, né? Ele reconhece o valor de 578, sendo esse valor recolhido a maior suficiente para a completa extinção por compensação do débito mostrado no quadro 1, que é o débito indicado no pedido de compensação. Então, assim, sem maiores delongas, eu estou votando por dar provimento, reconhecer o direito creditório nesse valor e, por consequência, homologar a compensação orientada nos exatos termos apurados pelo diligência realizada pela DRF. Não é DRF, né? Delegacia Especial de Instituições Financeiras da 8ª Região. Então, é como eu voto, presidente. Flávio, só agora, eu lendo o seu voto aqui, fiquei a dúvida sobre que natureza que é esse pedido de compensação. É saldo negativo ou pagamento indevido? Porque fala assim, pagamento indevido, mas a condução da diligência é no sentido de saldo negativo. Não, é pagamento indevido. Ele apurou 21... Do quê? De estimativa? Porque do ajuste. Ele está fazendo um ajuste, aí não é pagamento indevido, seria... É do ajuste, presidente. Foi do ajuste. A pagamento devido de dezembro, então, seria. 21 milhões, isso. E aí ele pagou, ele devia 20, pagou 21 e uns quebrados, deu essa diferença aí. Ok. Está bem reconhecido. Por quê? Você acha que tem algum equívoco? Não, é que se fosse saldo negativo e fosse de outro período, teria diferença de juros e tal, aí seria melhor deixar claro que era saldo negativo. Mas como é 31 de dezembro, a contagem de juros é idêntica, né? Beleza. Todos de acordo? Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário no item 46. Tá certo, doutora? Obrigada, bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigada, bom dia para a senhora. Vamos em frente. Dá para fazer mais o... Como é que são os seus processos aí, Paulo? Os próximos dois aí são resolução e são iguais. Então vamos tentar fazer. Poderia até fazer aquela proposta ao patrono, né, de eu ler a resolução e ele se manifestar. Tá ótimo. Então, pedir para o apoio para convocar o patrono dos itens 47 e 48. Ok, presidente, aí convocamos. Itens 47 e 48 da sala, com o seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Ok, obrigado. Vamos aguardar, então, o ingresso do patrono. Olá, bom dia a todos. Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo em Está nos paz. ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Doutor, são dois processos, né, que o senhor vai sustentar. O relator já nos adiantou aqui que vai fazer uma proposta de resolução. E nesses casos, a gente tem adotado um procedimento de... Ele faz a proposição e depois eu abro a palavra para o senhor se manifestar, caso tenha alguma... ou discorde ou queira acrescentar algum ponto, para ganharmos tempo, pode ser? Perfeito, estou de acordo. Senão o senhor vai falar todo do mérito, e aí depois vem uma proposta de resolução, não vai... Né? Não faz normalmente sentido. é acatada a proposta do relator, mas pode ser até que a gente discorde dele. Quando é o caso do Paulo aqui, a gente tem discordado pouco. Presidente, sua câmera está fechada. Desliguei sem querer a câmera. Foi clicar num ícone e cliquei no outro. Posso começar? Pode, por favor. Os casos são exatamente idênticos, tá? Então, eu vou reportar, só muda o período de apuração, né? São dois processos, onde houve a apresentação de decompro para compensar pagamento supostamente a maior de imposto de renda retido na fonte incidente sobre juros de capital próprio, né? Um é do terceiro decêndio de dezembro de 2008, o outro é de, eu acho que junho de 2009, alguma coisa assim. Nos dois casos, não foi reconhecido o crédito porque o débito confessado coincidia com o valor pago, né? O contribuinte alegou
que havia cometido erro na apresentação da DCTF, apresentou a DCTF retificadora, e aí a decisão da DRJ foi dizendo que a mera apresentação da DCTF retificadora não era suficiente para comprovar o crédito, que seria necessário apresentar a escrituração contábil e fiscal e os documentos comprobatórios, né? Então, no recurso voluntário, o contribuinte traz esses documentos que supostamente comprovariam o seu direito creditório, e nos dois eu estou propondo uma realização de uma diligência justamente para confirmar o conteúdo desses documentos. Tá? Então, os dois recursos são tempestivos, foram reconhecidos, e os quesitos da diligência estão relacionados aí na folha 04, são idênticos nos dois processos, né? Ele traz algumas folhas de DIF, então eu peço para confirmar se essas DIFs conferem com aquelas que estão constantes no sistema da Receita, se os valores correspondem aos valores do extrato que ele traz, se as informações do livro Razão que ele junta correspondem àquelas que estão no ambiente SPED, se os valores pagos e retidos a título de IRRF sobre JCP, né, estão registrados lá no SPED, e se houve apresentação de alguma perda-compra em relação aos pagamentos. É isso. Essa é a proposta. É só uma confirmação aí da unidade quanto ao conteúdo dos documentos apresentados pelos senhores para verificar aí a situação final do crédito. Perfeito, senhor presidente. Eu estou de acordo com a proposta do relator. Ok. Os demais, todos de acordo também? Proposta de resolução? Então, nos itens 47 e 48, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência nos termos do relatório e voto do relator. Certo, doutor? Senhores, muito obrigado aí. Bom trabalho para vocês. Boa sessão. Igualmente. Tchau, obrigado. tchau. Só vou fazer a anotação aqui. Vamos ver se a gente, de repente, segue mais um pouquinho, né? Parece que só tem mais uma videoconferência agora de manhã, né, Matheus? Pois é. Acho que dá para a gente tentar fazer. Quem é o relator dessa aí? Flávio. Como é que é essa aí, Flávio? Pode render. Não é do Cleus primeiro aí, não? Tem esse... Não, 53. Do Cleus não tem. Não tem ostentação. Seria os Brasbril Sociedade. Eu não sei, você falou que parecem idênticos, né? São idênticos. Eu tenho que lembrar. São muito complexos, não? Não, acho que dá para fazer, sim. Eles são idênticos. Não, eles são tranquilos, presidente. Assim, a depender de uma... Eu fiquei com um pouco de dúvida se a gente poderia já dar provimento ou não, ou melhor. É simples, presidente, vai ver, meu voto, inclusive, está pequenininho, eu vou explicar, eu prefiro com o relator aí, mas é simples, bem simples. E todos repetem todos. Então, vamos chamar aí o apoio para pedir a convocação da patrona, ou patrono. Ok, presidente, vai ser vocal. E deixando claro que julgamos todos, tá? A sustentação é só no 56, né? Foi? Eu não vi. É verdade. Tá antecipando porque o do Cleus não tem sustentação, né, presidente? Agora é que eu... O patrão foi convocado, presidente. Obrigado. Bom dia, conselheiros. Bom dia, doutor. Certo? Está nos ouvindo bem? Sim. Vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. Então, nós vamos... O senhor só vai sustentar em relação ao item 45, é isso, né? Então, 56. Isso. Assim, na verdade, como
o formulário indica se tiver mais de um processo relacionado, você envia um formulário. Eu enviei somente um, mas são 5 casos que são faticamente idênticos, exceto pelo período do crédito e pelo saldo negativo, um composto de IRPJ e outro CSLL, mas basicamente é a mesma coisa. Perfeito. Então, eu vou registrar com uma sustentação em todos os processos. O relator também já tinha nos adiantado que a solução de um se aplicará aos demais, praticamente, né, não há nuances a serem examinadas. Então, ele vai fazer o relatório do item 56, aí eu abro a palavra para o senhor, tá certo? Perfeito. Vai, Flávio. Vamos lá, presidente. Eu vou relatar aqui os 56, mas como o patrono já colocou, ou a gente vai falar de um período diferente de saldo negativo de RPJ, ou nós vamos falar de saldo negativo de contribuição social, tá? Com períodos distintos também. Mas, bem, o recorrente, nesse caso do 56, o item 56 da pauta, ele pretendia um pedido de compensação, que ele pretendia quitar débitos próprios com saldo negativo de RPJ relativo ao primeiro trimestre de 2005. Contudo, houve despacho decisório, o despacho decisório foi manual, não é um despacho eletrônico. A Delegacia da Receita em Campos entendeu que o direito creditório, entendeu por bem não reconhecer o direito creditório, uma vez que o contribuinte teria sofrido autuação administrativa que está consubstanciada nesse processo aqui, final de 2009-25, através do qual houve alteração na situação jurídica do mesmo, na medida em que houve alteração de prejuízo apurado para lucro, no montante de 3 milhões. Ou seja, hoje houve a reversão daquele saldo negativo, né? Então, a motivação para o indeferimento foi exatamente essa autuação aqui desse processo 2009-25. O contribuinte apresenta manifestação de conformidade, alegando principalmente essa prejudicialidade, né, ou a necessidade de se encerrar a discussão desse processo 2009-25, para que se verificasse se ele teria êxito ou não, e caso se ele tivesse êxito, retornaria aquele saldo negativo que havia sido revertido. A DRJ mantém o despacho decisório, o contribuinte apresenta recurso voluntário, e no qual ele repisa, basicamente, os fundamentos apresentados em sede de manifestação de conformidade. Uma vez remetidos os autos ao CARF, para análise do apelo recorrente, esses foram distribuídos perante a já extinta segunda turma especial, que, em um primeiro momento, constatou que os autos do PA 2009-25 já haviam sido julgados de forma definitiva no âmbito do Conselho. Assim, aquele colegiado entendeu pela conversão do julgamento em diligência para que a delegacia de origem informasse se, após o julgamento do processo tal, existe saldo negativo a ser aproveitado. Foi juntado, em cumprimento a essa diligência, um despacho pela DRF de Campos, dos Goitacazes. Eu fico sempre na dúvida, a DRF de Campos e Campos dos Goitacazes é o mesmo, né? Não existe a cidade de Campos, é a mesma cidade, né? Eu fiquei um pouco na dúvida. Ricardo, é isso mesmo, né, Ricardo? E a DRF deixa claro que, com o êxito que o contribuinte teve nesse processo 2009-25, volta-se ao status quo antes de existência de saldo negativo, tanto para o IRPJ quanto para a contribuição social, porque ela ganha, né, ela teve êxito aqui no recurso perante o CARF naquele processo de 2009-25. Atos contínuos, os autos foram novamente remetidos ao CARF, distribuído a este relator para julgamento, uma vez que a lei ter sido extinta a turma de julgamento originário, o conselheiro que relatou aquela resolução não mais integra nenhum desses colegiados. É isso, basicamente isso. Ok, vamos à sustentação, doutor. Tem até 15 minutos aí para fazer. Bom, bom dia, ilustríssimos conselheiros. Como o ilustríssimo relator Flávio bem consignou, a discussão é mais fática. Existem uma série de compensações, né, no âmbito desses 5 processos administrativos, todas elas valendo-se de créditos da corrente de saldo negativo, apurado em 2005,
CSLL e RPJ. O motivo que a DRJ havia julgado desfavoravelmente a recorrente era exatamente essa capacidade de reversão de saldo negativo em imposto a pagar, no que estava sendo discutido no processo 2009-25, e com isso, com o resultado final do processo 2009-25, o processo baixou em diligência e apurou-se que não havia imposto a pagar e manteve-se o saldo negativo. Então, assim, basicamente, o que eu vou solicitar nessa sustentação é que essa egrégia turma dê provimento ao recurso voluntário no sentido de determinar que as compensações sejam efetuadas até o limite do valor creditório disponível. Eu entendo que uma possível nova diligência vai ferir a duração razoável do processo. Eu lembro que, conforme atestam os autos, a decisão de conversão de diligência é de 2014, então, assim, já temos aí mais de 6 anos desde a última conversão, e, portanto, eu não vejo como sendo necessário, até porque quem faz essa compensação no sistema da Receita é a delegacia de origem. Então, ao meu ver, o processo está pronto para ser decidido e respeitando sempre o limite do crédito que a delegacia vai apurar na origem. Essa é a minha breve sustentação, agradeço o tempo e a atenção de todos. Só uma dúvida, foi examinado em algum momento a composição das parcelas do crédito em relação a esse processo? Logo após quando baixou em diligência, a DRF de origem, né, de Campos, ela, além de anexar o acórdão, ela anexa um cálculo, né, uma memória de cálculo, exatamente com um saldo negativo nesses trimestres. Porque são cinco processos, mas mais ou menos na folha 146, 147... 143, doutor, 143 está esses cálculos. Isso. Desculpa te interromper, mas ele está na folha 143. Tá ótimo. E ali tem basicamente a memória de cálculo do processo principal, que estava em discussão, o saldo negativo de 2005. E nele você reconhece as parcelas componentes do pagamento? Então, isso. Presidente, desculpa, eu acho que eu queria encaminhar o voto para até colocar, porque a minha questão ficou aí, presidente. Tá, vamos lá, então. O seu voto aí a gente discute. É só se tivesse... Sim. Desculpa, doutor, porque acho que a discussão está aí. O que acontece, presidente? Eu confesso que eu fiquei com bastante dúvida nesse processo, para dois caminhos que eu poderia seguir. Com base nessa planilha mesmo que o patrono fala, aí nós estamos falando aqui do processo 56, ela está lá na folha 147, se vocês abrirem, tem uns cálculos mesmos, apuração do lucro no trimestre, tem 2003, prejuízo fiscal anterior, aí tem, 2004, 2005, tem algum cálculo aqui, que a princípio foi juntado pela própria DRF, que está logo após o despacho lá da diligência, o resultado da diligência. Mas a questão aqui é a seguinte, presidente, qual que é a minha questão? E aí a minha dúvida vem de acordo com a sua pergunta aqui, né, que você colocou. O despacho decisório, que é o que deu ensejo a todo esse processo, na verdade, a gente, né, falando tecnicamente, o Cleuso me corrige, mas o que dá ensejo ao processo administrativo é a manifestação de conformidade. Mas o despacho decisório que leva o contribuinte a se insurgir, né, contra a decisão, ele parte de uma premissa de que o saldo negativo foi revertido por conta daquele processo. Premissa essa que não existe mais, porque o contribuinte teve êxito no âmbito administrativo e conseguiu voltar aquele saldo negativo, aquela reversão não existe mais. A minha discussão aqui é o seguinte, olha, eu posso dar provimento com base tão somente nesses cálculos, ou é necessário que a DRF, com base na questão fática colocada
encerrada com relação ao processo 2009-25. Ela analisa aquele direito creditório superando aquela motivação que, no primeiro momento, ela indeferiu. E aí, doutor, eu entendo da necessidade da gente terminar os processos, mas eu fiquei com muito receio de reconhecer um direito creditório aqui com base nessa planilha. Eu não estou confiando nessa planilha. Eu não sei até que ponto houve análise do direito creditório. E mais, dentro de uma preocupação que é minha, acho que todo mundo sabe dessa minha preocupação, eu nem sei se o contribuinte usou esse direito creditório em outros pedidos de compensação, acredito que não, mas eu não tenho elementos aqui para decidir. Então, aí, presidente, indo ao meu voto, eu trago, meu voto até está assim, são 4 parágrafos, vou ler. Como demonstrado a Lures, o direito creditório invocado pelo contribuinte não foi reconhecido, uma vez que, no despacho decisório proferido, a fiscalização demonstrou que, com a constituição de ofício de créditos tributários no PA 2009-25, houve a reversão do imposto a pagar do saldo negativo, em saldo negativo, né? Houve a reversão em imposto a pagar do saldo negativo, indicado como crédito no pedido de compensação analisado. Ocorre que o contribuinte obteve êxito na discussão travada naquele PA, sendo informado, inclusive, pela DRF de Campos, que, de acordo com o acordo do CARF, não restou nenhum valor a ser exigido do contribuinte em questão com a decisão proferida. Nesse sentido, é patente que a premissa da qual partiu o despacho decisório, reversão do saldo negativo em tributo a pagar, tendo em vista o PA 2009-25, não existe mais. Desta feita, entende-se que deve ser reformado parcialmente o despacho decisório, com a consequente determinação de retorno dos autos à unidade de origem, para que esta, superando o óbice que levou ao não reconhecimento do direito creditório, analise este com base nas declarações contábeis fiscais do contribuinte, considerando ainda, em especial, a decisão proferida no PA 2009-25. Por todo exposto, votos por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reformar parcialmente o despacho decisório, devendo os autos retornar à unidade de origem para que esta possa analisar o direito creditório do contribuinte, superando o óbvio que, em um primeiro momento, fundamentou o não reconhecimento do crédito de cada pedido de compensação. Enfim, presidente, eu fiquei com muito receio de conceder o direito creditório, sendo que a DRF não analisou, ela parou numa premissa e daí ela não analisou mais. Então, assim, enfim, eu não sei se é o melhor caminho. Eu estou até aberto ao debate, se for o caso de reconhecer com base nessa planilha, acho que se o Paulo pudesse dar uma olhada, eu fiquei com muita dúvida dessa planilha. Eu não tenho problema, eu até cheguei a votar no primeiro momento e dar provimento, mas para mim acho que o caminho melhor para mais segurança seria voltado para a DRF. Diligência eu não vejo o motivo, não. Não vejo motivo para mais uma diligência, não. Ricardo. Só para entender, se o processo, né, do auto de infração foi julgado improcedente, por que tem aqui receita omitida no primeiro, no segundo, no terceiro? Que receita omitida é essa? Eu não entendi a lógica dessa planilha. Você entendeu, Flávio? Então, é isso. Ele coloca, para mim, ele está revertendo aqui, sabe, Ricardo? Mas eu não entendi essa planilha. Essa planilha, para mim, não me dá segurança. A original da DIPJ. Para que essa planilha? Eu não estou entendendo isso. Não, quem lutou isso foi a fiscalização. Não sei o que é essa planilha. Eu não consegui, eu não tive tranquilidade, com base só nessa planilha, de dar provimento e de reconhecer o direito creditório. A DRF deixou claro que o óbice inicial, que era o processo 2009-25, não existe mais. Mas ela não quantificou o crédito aqui para mim. E eu nem sei se foi objeto da diligência, mas enfim. Acho que eu posso fazer uma pequena observação, que é até de acordo com o voto do ilustríssimo relator. Eu concordo plenamente. A DRJ, ela foi falha no sentido de não afirmar que teria um crédito disponível para a realização das compensações objeto das perdecompras. Concordo plenamente. Só que um segundo momento, e aí também eu acho que todos aqui estão de acordo, é que a presunção que revertia o saldo negativo em tributo a pagar, ela caiu por terra. O processo 2009-25, ele foi julgado de forma que isso não aconteceu. E assim, o que eu entendo é que, na verdade, os ilustríssimos conselheiros, eu também concordo que vocês não devem
talvez, homologar as compensações. O que eu entendo é que, respeitando-se o crédito disponível, isso vai ser verificado na origem, o que essa turma pode fazer é dar provimento, ou parcial provimento ao recurso voluntário, determinando-se que a compensação seja feita até o limite do crédito disponível. E isso tão somente para a gente não prolongar essa discussão por mais alguns anos, ainda no âmbito administrativo. Não sei se eu fui claro nesse ponto, mas o que eu penso é exatamente o que eu penso dá segurança ao voto dos ilustríssimos conselheiros, porque a DRJ não vai desrespeitar o crédito disponível ali. Supondo que a recorrente teria utilizado esses créditos em outras compensações, por exemplo, ou em pedido de restituição, certamente isso vai ser verificado pela delegacia de origem, porque eu entendo que seja a praxe. Inclusive, tem outros casos que atuam lá no escritório que foi, basicamente, o CARF decidiu exatamente isso. A gente entende que o recurso está certo, porque a hipótese de reversão do saldo negativo foi desfeita, só que a delegacia tem que respeitar o crédito disponível. Só isso que eu queria pontuar. Ok, obrigado. Só tem uma ponderação nesse seu encaminhamento, e aí, defendendo um pouco a posição do Flávio, se a gente tivesse condições de quantificar e dizer, olha, reconhece o crédito pelos elementos dos autos, acho que há até um risco para os senhores essa decisão. A decisão que o Flávio oferece, se houver divergência, inclusive na interpretação desse saldo, vocês teriam a possibilidade de reinaugurar a discussão administrativamente até sobre parcelas, né, que não venham a ser reconhecidas. Na situação que o senhor está propondo, a gente delegaria essa apuração à unidade de origem, o senhor não teria mais recursos a oferecer nem para a DRJ, nem para ninguém. Seria a palavra final, ou teria que discutir eventualmente até no judiciário, se houver divergência. Não estou dizendo que vai acontecer, provavelmente não, né? Então, assim, essa solução a gente tem adotado em poucos casos, mas em alguns, sim, porque quando a unidade deixou de apreciar ali as minúcias do crédito, mas por um óbice que foi colocado, como esse, né, que seria o crédito em si ficou prejudicado pelo prejuízo que foi absorvido, né? E virou débito. Não, mas agora foi revertido. Então, volte-se à estaca onde deveria ser apreciado, que seria o ponto inicial da composição do crédito. Então, nessa linha que me parece que, conservadoramente, mas até no interesse do contribuinte, o relator está propondo. Para ratificar o que você está falando, presidente, a minha questão é essa. Se a gente já defere aqui, homologa dentro do direito creditório, doutor, vocês perdem o direito ao contraditório. Por qualquer motivo, a delegacia aponte que que o contribuinte já utilizou esse crédito em outro pedido de compensação e não usou, por exemplo. Vocês não vão ter o que falar. Agora, anulando o despacho de desdobro parcialmente para superar... Você não está anulando, né? Você está afastando o óbice. Na verdade, você não está anulando, a premissa não está correta. Reformando, né? Afastando o óbice. Até, Flávio, desculpa, só tem que reformar, na verdade, a decisão da DRJ, né? A gente analisa a decisão da DRJ. Não, mas o óbice já aconteceu lá desde o óbice aconteceu no despacho decisório, Paulo. Tanto que a gente está devolvendo... O despacho decisório é manual, desde o início. A DRJ então, em si, ela tá coberta pela pendência do processo. Que até então não tinha sido julgado. A verdade é essa. Então, assim, para mim volta, supera essa motivação, esse óbice, que no processo não existe mais, e vão analisar o direito creditório. E aí vocês, inclusive, vão poder se insurgir com eventual não reconhecimento. Enfim, Gustavo tinha pedido a palavra, Gustavo. Não, vocês acabaram de explicar, mas é só para deixar claro também, gente, uma coisa, aí não é só uma questão de segurança do contribuinte, mas também da Fazenda. Porque a solução daquele caso, o que aconteceu lá foi que reverteu-se prejuízo fiscal. Então, apurou-se tributo a pagar. Com a reversão daquela decisão, o que se apurou foi imposto zero a pagar. Não há análise do saldo negativo naquele processo. Essa análise não foi feita aqui nem lá. Então, as demais parcelas componentes do saldo negativo nunca foram apreciadas. Eu não tenho como dar provimento aqui. Sim, porque e se fosse uma diligência, a gente poderia também suprimir. Porque o que se apurou foi imposto zero, não foi saldo. Exatamente.
E se numa diligência, presidente, a fiscalização falar, ele pediu 100, mas eu só reconheço 90 aqui. E aí? A gente tem que acatar a diligência. Então, enfim, eu fiquei muito na dúvida, doutor, de fato, qual o melhor encaminhamento, mas eu acho que isso garante um direito ao contraditório para vocês, uma análise correta do saldo negativo, e como o Gustavo colocou, a própria garante um direito da Fazenda de poder analisar o saldo negativo, que ela não analisou em nenhum momento. Ok? Todos de acordo com a proposta do relator, né? Nesse caso? Então, ele vai dar o provimento parcial para reformar, afastar o óbice, né, ali do crédito e determinar a continuidade, a análise do direito creditório indicado nas compensações. Vai se replicar em todos os demais processos com as suas especificidades. Perfeito, okay, gente. Muito obrigado, tá? Obrigado, doutor. Obrigado. Boa sessão. Então, por unanimidade de votos, provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator, nos itens 56, 57, 58, 59 e 60. Tá certo? Obrigado, doutor. Vou fazer o registro aqui, para a gente dar um encaminhamento. São 12h15. Acho que podemos suspender, né? Aí eu só vou fazer a anotação. Podemos suspender a gravação